o pontificado de Pio XI e a ascensão de Benito Mussolini ao poder. Pio XI foi papa entre os anos de 1922 e 1939, e seu pontificado ficou marcado pela restauração do poder papal e pela ascensão do regime fascista na Itália, que inclusive fez uma aliança com o papado e beneficiou a Igreja Católica. Pio XI reafirmou a soberania do catolicismo e do pontífice romano, através de encíclicas. Ele também enfatizou que a Igreja Católica é a única Igreja de Cristo. Deixe-os ouvir Lactâncio gritando: a Igreja Católica é a única, que está mantendo a verdadeira adoração. Esta é a fonte da verdade, esta é a casa da fé, este é o templo de Deus. Se qualquer homem não entrar aqui, ou se algum homem sair dela, ele é um estranho, para a esperança de vida e salvação. Benito Mussolini foi um político e jornalista italiano, que teve uma vida conturbada, e acabou envolvendo-se com o comunismo, socialismo e fascismo. Ele foi preso várias vezes, sendo duas delas no começo de 1900, e dentre os seus crimes, estava a falsificação de documentos. Benito Mussolini desenvolveu um pensamento antirreligioso, e então ele se declarou ateu, insultou Yeshua, criticou duramente o cristianismo, e escreveu em seu primeiro livro, no ano de 1904, que Deus não existia. Mussolini apreciava a filosofia marxista de Karl Marx e Friedrich Engels, e em 1915, ele adentrou na ideologia fascista. Benito Mussolini lutou na Primeira Guerra Mundial, e no ano de 1922, ele assumiu o poder na Itália, e então apoiou o feminismo e o fascismo. Em 1925, Mussolini e seus partidários instalaram a ditadura na Itália, fazendo dele a figura central da nação, e então ele aplicou algumas medidas, como por exemplo, a censura de imprensa, em 1926. A Igreja Católica e o Estado fascista foram se aproximando cada vez mais, de maneira que padres participavam de manifestações e abençoavam as organizações fascistas. Para consolidar seu poder, Benito Mussolini necessitava do completo apoio do papado e dos católicos, os quais abrangiam uma imensa quantidade de pessoas na Itália. Por isso, ele sagazmente assinou o Tratado de Latrão, em 11 de fevereiro de 1929. Esse acordo reconheceu a soberania total da Santa Sé sob o Estado do Vaticano, o Papa como sendo a autoridade suprema dele, e também determinou uma compensação financeira ao Vaticano, pelas perdas territoriais dos Estados papais, durante a unificação da Itália, conhecida como Risorgimento. Além disso, o Tratado de Latrão estabeleceu o catolicismo como a religião oficial da Itália, e vários privilégios à Igreja Católica e a seus líderes. Já Mussolini foi beneficiado, com o apoio católico ao seu governo, e com a condição de que o Papa deveria jurar neutralidade em certas questões, a não ser que fosse solicitado. Mas no decorrer dos anos, alguns termos do Tratado de Latrão foram sendo modificados. Em 1932, Pio XI saudou Benito Mussolini, chamando-o de Homem da Providência. E foi assim que o papado recuperou sua autoridade, ressurgindo de uma forma inesperada para muitos, através de um homem corrupto e antirreligioso, chamado Benito Mussolini. Poucos anos após o Tratado de Latrão ser estabelecido, Mussolini fez uma aliança com Adolf Hitler, em 1938, que inclusive recebeu a aprovação do papado, onde foram instituídas leis raciais fascistas contra os judeus e os negros, que viviam nos territórios italianos. Mussolini apoiou o papado, por questões políticas, e para benefício próprio. Ele chegou a afirmar ser racista, desde 1921, que o Islã era uma religião superior à cristã, e que o papado era um tumor maligno na Itália. Em 20 de julho de 1933, o papado fez um acordo com a Alemanha nazista, que estava perseguindo os católicos e judeus. O tratado ficou conhecido como Concordata com o Reich, e ele garantia a prática do catolicismo na Alemanha, e vários outros benefícios. Muitos não concordaram com tal ato, afirmando que o papado havia feito um pacto com o diabo.
Porém, com o passar do tempo, o documento acabou sendo violado pelos alemães. O Papa Pio XI viu a ascensão do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, e ele não fez praticamente nada contra esses movimentos. Pio XI morreu em 10 de fevereiro de 1939. E ele foi sucedido por Pio XII, que posteriormente chegou a ser chamado de o Papa de Hitler. O ressurgimento do poder papal, em 1929, havia sido profetizado em Apocalipse. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso, e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Apocalipse capítulo 13, versículos do 1 ao 4.